Boa noite, amigos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Hoje, quarta-feira, dia 25, 26, 24, 26 de julho de 2023. Para não errar, tá? Tô fazendo esse videozinho à noite pra gente bater um papo, falar algumas coisas rapidinhas. Engraçado que hoje eu recebi um vídeo do meu amigo Arthur, né? Mulamba, gente boa. E eu tinha visto em outros lugares, né? Aí um cara falando, fazendo uma narração, e as pessoas lá em São Januário desenterrando o sapo colocado pelo Arubinha. Rapidinho eu vou contar a história. Rápido. No dia 29 de dezembro de 1987, o Vasco jogou com o Andaraí na rua Guanabara, atual Pinheiro Machado, nas Laranjeiras, no estádio de Laranjeiras. O carro, antigamente as pessoas iam nessa época, isso 1987, como eu falei, eles iam de carro de praça ou carro próprio, e num táxi tinham 4 jogadores do Vasco, se eu não me engano, o massagista, cabia isso tudo mesmo, para tu ver como é que era a lotação que eles chamavam, nem táxi. E chegando perto do estádio das Laranjeiras, né, na rua Guanabara, um caminhão perdeu a direção, passou pela contramão e bateu no carro de jogadores do Vasco. Eles foram levados na época chamava Hospital Municipal, que é o atual Souza Aguiar, no centro da cidade. E graças a Deus, o caso piorzinho foi de um jogador que tinha quebrado a costela, mas tudo bem, ficou bem. Aí o Vasco entrou com vários substitutos e ganhou do Andaraí de 12-0. Esse jogo foi à noite, 9h15 da noite. Ganhou de 12-0. Aí falam que o Arubinha tinha feito um desejo, rogado uma praga, enterrou um sapo em São Januário, que o Vasco ficaria 12 anos sem ganhar. Na verdade foram 8. O Arubinha não jogou, nem entrou em campo esse dia, reserva. O Arubinha era pai de santo, e ele mesmo desmentiu essa história, né? Mas vale pelo folclore, pela brincadeira, pela lenda. Porque pai de santo mesmo, pai de santo é o nosso. Pai Santana, que se vivo fosse hoje, estaria completando 89 anos, né? Grande pai de Santana. O pai Santana era massagista. Nem podia, se ele fosse hoje em dia, acho que ficava até ofendido de chamá-lo de fisioterapeuta. Você vê hoje, o jogador tem uma unhazinha quebrada, uma unha mal cortada, ou então o esmalte da unha do dedo da mão machucou, ele não pode chutar com os pés, né? Jogador que nunca chupou laranja com ninguém, já que é massagenzinha. Amigo, Santana era Flórida, Santana era brabo, massagista dos bons mesmo. Fora os trabalhinhos que ele fazia, né? Os despachos dele, para você ver como é que o Vasco sempre foi um clube aberto, né? Um clube que era um clube eminentemente católico, né? E sempre nas entrevistas você sempre vê, né? Via pelo menos a imagem de Nossa Senhora Aparecida e tal, e o pai Santana lá com a sua fé. Dizem até que ele virou depois muçulmano, né? Já mais pro fim da vida dele. Vale o registro, como vale o registro que ontem à noite nos deixou o Salzinho. Aos 85 anos, ele fez 89 gols em 179 gols na década de 60 pelo Vasco. Aí dizem que o Vasco não ganhou na década de 60, ele não ganhou o Carioca. Mas ele ganhou o torneio de centenário da Independência, no qual o Salzinho fez 2 gols em cima do Flamengo, né? 4-1 que o Vasco ganhou. O Salzinho ganhou Taça Guanabara, ganhou uns torneios também. E, afinal de contas, fez 89 gols. Ele faleceu, foi comunicado hoje, ele faleceu na noite de ontem, terça-feira, aos 85 anos, né? Que Deus o tenha e conforte a família. E como eu tinha dito mais cedo, o Sebastião Ferreira chegou e já correram, não está anunciado oficialmente, já estão correndo para ele jogar sábado. Aí estão dizendo, mas ele só vai dar 2 treinos, o Vasco viaja na sexta, se bobear um treino só e tal, por inteiro, depois já pronto pro jogo. Cara, olha só, eu estou falando já 10 vídeos seguidos, né? 10 não, mas 2. O Vasco está trocando pneu com
com o carro andando. Nós não temos tempo para nada. Pior não fica, porque a gente já está perdendo mesmo, né? Se perder não é novidade. Se empatar e ganhar melhor ainda, né? Porque agora o Vasco está na obrigação de ganhar mais da metade dos jogos, porque ele tem que ganhar 12 em 23. Então é praticamente jogo sim, jogo não, ele tem que vencer. E agora jogando com a pressão de vencer. Hoje temos 7, desde a janela que abriu, 7 jogadores contratados já. O Maicon, o zagueiro que o Ramon Dias não quer ele, né? Ficou assustado com o tamanho, com o peso dele. O Serginho, atacante de lado. O Medel, né? O volante, meio campo, capitão da seleção do Chile e já foi capitão do Vasco na derrota contra o Atlético Paranaense. Chegaram o Jefferson, a lateral esquerdo, o Praxedes e o Paulinho de Paula já tinham chegado, né? Estavam treinando e foram apresentados oficialmente, né? Hoje, e o sétimo foi hoje a chegada de Sebastião Ferreira. Estão dizendo que o Roberto Rojas, zagueiro do River Plate, está praticamente acertado. O Michael Santos, do Tajeres, eu não sei o que está pegando, porque ele quer vir para o Vasco. O presidente Tajeres falou que falta por detalhes, mas eu acho que o caso dele é concorrência grande. Não sei se vem, ele é o artilheiro do Campeonato Argentino. O outro é o Lanzini, não, Lanzini já se foi, já morreu o assunto. Michael Santos, e qual foi o outro? Roberto Rojas. O outro que se mostrou querendo jogar no Vasco era o Carrascal. Acho que é Carrascal o nome, né? Porque é Carrascal, Carabarral, a gente até se confunde. Também quer muito jogar no Vasco, mas esse rapaz, esse rapaz que é colombiano, muito bom jogador, que dizem, ele joga no CSKA Moscou. Os caras estão pedindo muito dinheiro, acho que são 7,5 milhões de dólares. Sinceramente, gente, eu não sei se vale ou se não vale, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque estranho é você ver que você escuta em vários lugares dizendo assim, para o Vasco contratar um jogador com um nome maior, jogador grandão mesmo, tem que ter aval da 777. Pô, peraí, cara. Contratamos 7 jogadores agora, de uma vez só. Eu até digo que o Medel ele é destaque, mas o Medel não é jogador fazedor de gol, um jogador que resolva o jogo a favor. Ele pode resolver até a favor no sentido de defesa, de ataque, para atacar não. Mas a gente não contratou um jogador assim de peso espetacular, seja dentro ou fora de casa. Então agora estamos nessa correria, falta uma semana, né? 7 dias para fechar a janela. Eu acredito até que possa vir mais alguém, mas o bom seria que pelo menos viesse um nome de peso. Um nome de peso, tudo bem, vamos ser otimistas que estamos contratando jogadores que vão encorpar o grupo. Só que a gente precisa de não mais jogador para encorpar, a gente precisa de jogador para resolver, para decidir. O cara que pega a bola debaixo do braço, deixa comigo que eu resolvo. E tomara que eu queime a língua, nenhum desses que vieram não são jogadores para resolver. Jogador grandão, jogador que chega e fala assim, ó, eu sou o cara e tal, dá em mim. Não é. Então, não querendo aqui falar mais sobre dinheiro, sobre fulano, sobre política, sobre aquilo, isso e aquilo, né? Nem dizer que mais já é cedo, é tarde. Meu irmão, o tempo é agora, o tempo urge, como dizem, o jogo é sábado, vamos tentar inscrever esse garoto para jogar sábado, bota ele para jogar, mal comparando, é mais ou menos como se fez o Vasco em Andaraí, né? Que o Vasco ganhou de 12-0, em 1987, e a gente continua correndo atrás, tem 7 dias, e tem uma coisa até que eu estava pensando, eu escutei só hoje, li mais de 50 jogadores, tudo estrangeiro, com exceção de um rapaz chamado Sérgio Santos, que joga no Cincinnati dos Estados Unidos, que é brasileiro, parece que fez a base
é no América Mineiro e está lá. Também agora, ele foi, no caso, disseram que foi oferecido ao Vasco. Então tem muitos aí, Sérgio Santos, o Roberto Rojas, o Michael Santos, muito jogador que tanto está negociando, dizem pelo menos, quanto está acertado com o jogador, mas não está acertado com o clube, como tem diferença de salário para acertar com o jogador, como tem diferença de salário para acertar com o clube, como tem jogador que quer vir e não vai conseguir vir, né? Tem jogador que queria muito mesmo estar no Vasco, mas não quer vir. E o tempo está passando. Assim, agora não tem nem mais o que lamentar. Vamos pensar o seguinte, a gente vai começar o campeonato agora como se fosse um campeonato de 23 jogos e que a gente começa com 9 pontos. E nós temos que fazer 45. Então, temos que ganhar 12 jogos em 23. Se eu fosse o Vasco de outrora, o Vasco de antigamente, eu ia dizer para você assim, porra, não, tem confiança que vai ganhar. Mas, gente, eu não sei nem se o Vasco vai ganhar mais alguma coisa nesse campeonato. Porque, repito aqui, são 19 times adversários que não há nenhum desses times, vou ser sincero, que esteja pior do que o Vasco. Não à toa, estamos segurando a lanterna da competição. Aqui eu sou sempre otimista, porque quem veste essa camisa aqui, e quem torce por essa camisa, por esse clube, por essa instituição, tem que ser otimista sempre. Porque ele não está por ser um time isso, aquilo, está por simplesmente amar o Vasco. Eu amo o Vasco. Se você me dá perguntar um motivo,